bem? Boa noite, graça e paz. Tudo bem, queridos? Vocês viram aí a nossa vinheta, a gente está entrando numa série nova agora. Estamos aí a menos de 30 dias das próximas eleições e vamos falar sobre um tema delicado, mas necessário. A gente vai ter daqui a pouco de escolher os nossos representantes, né? Tem para o Congresso, né? Tanto deputado quanto senador. Nós vamos ter que escolher executivo, né? Governador e presidente. E tem mais um aí. São 5, né? Deputado estadual, a Câmara Legislativa, é verdade. Muito bem, pessoal. E nós já falamos pela manhã nesse assunto. Precisei de seguranças no final. O pessoal do jiu-jitsu está aí para me dar uma força. Mas não me levem a mal. Nós não estaremos aqui advogando para causa nenhuma, ok? Eu nem candidato tenho ainda, você tem uma base. Então, nós não estamos aqui falando sobre pessoas, nós vamos falar aqui sobre princípios. Os princípios bíblicos, ok? E eles é que vão nos nortear para as nossas decisões, tá? Então, não fique chateado comigo, porque se em algum momento o seu candidato não se enquadra nos perfis da palavra de Deus, porque aí você tem que ficar chateado não comigo, mas com ele, ok? Então vamos lá então para essa série, nós temos aí um PPT, e a série chama Jesus Confirma. Vocês viram lá? Cadê? Tá mostrando aí? Tá? Aí, ó. Jesus confirma, ok? Então, esta é a série, a gente vai falar hoje sobre o perfil do candidato. Mas antes de entrar no perfil do candidato, eu preciso fazer uma certa contextualização do assunto, porque provavelmente muitos nem querem ouvir sobre esse tema. A gente está cansado, não é? Tem muita gente cansado de falar e de ouvir sobre política, e a gente se decepcionou muito ao longo dos anos. A gente coloca a esperança, né, em tal candidato, agora vai ser a mudança, se esse partido entrar, vai acabar com a corrupção do país, não é? Se esse grupo entrar, os pobres serão atendidos, e a gente cria essas expectativas e a cada 4 anos são frustradas. Infelizmente, essa é a verdade. Alguns mais para lá, outros mais para cá. Uma linha vai mais no sentido de ajudar o necessitado, outro vai de gerar economia e de melhorar a renda, mas enfim, ninguém atende todas as nossas expectativas. Essa é que é a verdade. E aí eu trouxe para vocês aqui, eu não quero que vocês tenham enjoos, né, embrulho, mas nós precisamos falar que a gente vem de um passado recente, né, de grandes escândalos de corrupção no país. Então, os anões do orçamento, o juiz Lalau, não sei quem lembra aí do TRT de São Paulo, e são todos desvios, né, de bilhões, né, o Banestado, os fundos de pensão que estouraram aí agora, quebrou aí muitas pessoas, a Operação Zelotes, que ainda está em vigor, e a mais famosa, que é a Operação Lava Jato, todas falando de bilhões e bilhões de dinheiro desviado. Então, por isso que eu entendo se você está naquele time que está assim, política, não aguento mais aqueles posts, aquelas informações, aqueles TikToks que estão... E é um monte de fake news que a gente recebe todo dia, né? É impressionante como as pessoas têm uma máquina de informação falsa circulando de todos os lados, tá, gente? Não pensa que é só... Não tem mocinho nessa história. Todo mundo gerando informação falsa. E para ser um fake news, não precisa ser uma mentira enorme, deslavada. É só ser uma verdade um pouco desvirtuada. Entende? É igual aqui quando a gente fala sobre uma heresia nas Escrituras. A palavra de Deus ela tem uma doutrina, ok? E como é que as heresias aparecem?
são doutrinas bíblicas que são desvirtuadas sutilmente para que as pessoas não percebam. E aí se torna uma mentira, porque a verdade ela é absoluta. Ou é a verdade ou não é a verdade. Não tem 90% de verdade, 10% de mentira. Não existe isso. Então as fake news estão se espalhando grandemente aí e a gente está assim meio desiludido com esse assunto. Mas eu quero fazer aqui uma retomada histórica para que a gente entenda exatamente a origem dessa palavra, para que a gente saiba que existe uma luz no fim do túnel aí, que a gente precisa olhar para esse tema de uma forma mais ampla e com uma abordagem mais positiva. Então, esse termo políticos vem do grego lá 600 anos antes de Cristo, que eram os cidadãos que estavam organizados na polis. A polis era as cidades que estavam ali sendo construídas pelos gregos, né, uma sociedade organizada, vamos dizer assim. E todos que estavam ali trabalhando para o bem comum daquela sociedade, eles se organizavam e tomavam as decisões para que a cidade e as pessoas evoluíssem, melhorassem, né, crescessem. Essa participação na comunidade era tida como uma participação política, porque eu estou contribuindo para a polis, para melhorar a minha cidade e o ambiente onde eu estou. Entendem? Então é daí que surge. Então a gente percebe que política, ela pode ser entendida como o poder que eu tenho, né, a capacidade que eu tenho de influenciar, de determinar as ações do outro. Então ninguém faz política sozinho. Eu não preciso convencer a mim mesmo, né? A política é eu estar num grupo influenciando as pessoas para o bem comum do grupo, ok? Então este é o sentido original. O problema é que os políticos profissionais de hoje muitas vezes não estão lá com esta mentalidade de trabalhar para o bem comum das pessoas. Muitas vezes eles estão lá para trabalhar para o bem próprio. E aí se constitui um problema. Muito bem, eu quero trazer alguns textos bíblicos aqui para a gente entender que este conceito de trabalhar e de agir na comunidade, ele é um conceito bíblico. Então, de uma certa forma, fazer política com este sentido positivo de ajudar as pessoas é uma ordem de Cristo. Então Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. O que é isso? Influência. Percebem? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então Jesus deixou isso claro, para que a gente esteja aqui contribuindo para o bem comum. Pedro vai falar algo bem parecido, né? Vivam entre os pagãos, ou seja, os povos que ainda não conhecem a Deus, vivam entre eles de maneira exemplar. Para quê? A finalidade? Para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, de certa forma, o Evangelho está nos chamando aqui para fazer política desse lado positivo, de influência na comunidade. Dito isto, e eu quis dar esse pano de fundo aqui de introdução, a gente vai caminhar agora em 4 pontos na mensagem do perfil aqui. Primeiro, falando sobre algumas informações, que a gente não sabe se é verdadeira, se é falsa. Depois nós vamos falar um pouquinho da influência dos cristãos ao longo da história na política. Vocês vão se surpreender. Depois nós vamos falar sobre a índole dos candidatos que nós precisamos apoiar, né, o perfil desses candidatos pelos padrões bíblicos. E nós vamos fechar então com o ideal do nosso representante maior. Vamos comigo então? Vamos lá? Então, informação. Eu vou trazer algumas informações aqui e vocês, eu quero a participação de vocês, vocês dizem se é fato ou se é fake. Ok? Estão preparados aí? Então vamos lá. Primeira informação. Nem todo crente será um bom político.
É fato ou fake? Fato. Muito bem. Por quê? Porque não é o fato dele ser crente ou cristão que o habilita para algo tão específico. Ele precisa ter habilidades, competências, ética, caráter, né? Tudo isso que a gente espera, um bom gestor público, estudar sobre isso. Muito bem. Segundo, o político cristão deve lutar apenas pelas causas evangélicas. Ué, não é para isso que a gente coloca eles lá? Não. É o bem comum, exatamente. Os políticos cristãos que estão lá, eles têm que zelar pela organização total, não é? Claro que eles vão estar atentos às pautas evangélicas, porque é importante que eles estejam mesmo. Se eles não estiverem defendendo a fé deles, quem defenderá? Né? E nossa. Muito bem. Cristão que é cristão, vota somente em irmão. E aí, Davi? Você acha que é fake? É fake. Por quê? Porque nós temos que votar no mais capacitado. Entende? Claro que a gente vai ficar atento para ver se ele está alinhado ali com a cosmovisão cristã. Mas ele não precisa necessariamente ser evangélico, ou ser batista, ou ser, ou frequentar uma igreja. Mas ele tem que estar alinhado com os nossos valores. Mais uma aqui. Cristão não deve entrar na política. Precisamos focar no evangelismo e na igreja. E aí? Eu ouvi muito isso, hein? Desde criança. Desde a década de 80, o pessoal falava, olha, isso não é coisa para nós, gente. A gente tem que estar focado no evangelismo. Isso que Jesus deixou para nós fazermos. Esse negócio de política deixa que os homens cuidem. Nós vamos cuidar das coisas do reino de Deus. E é uma argumentação até que, não é? Mas é fake. Por que é fake? Porque se nós não entrarmos nesta questão de decisões, nós vamos deixar para outros decidirem por nós. Não faz sentido nenhum depois nós ficarmos reclamando, não é? Ou até recebendo as consequências de um mau governo, sendo que a gente não está lá participando dele. Então não faz sentido nenhum, nós somos chamados para sermos bons cidadãos. Toda autoridade foi estabelecida por Deus para o bem comum. Isso é fake ou é fato? É verdadeiro? Mas por que os caras não cumprem então isso daí? A hora que a gente olha para algumas pessoas, uau, será Deus estabeleceu esse cara aí? Olha o que ele está aprontando. Percebe? Mas é fato, e nós vamos ver o texto que fala sobre isso aqui. Em alguns momentos, eles não fazem o que Deus determinou, mas aí é uma outra história que a gente vai olhar no texto. Por último, todos que entram na política se corrompem, porque o poder corrompe. É fake ou é fato? É meio termo? Você ficaria no meio? Essa foi a de manhã também, gerou uma polêmica isso aqui, hein, gente? A questão é a seguinte, é fake, por quê? Porque não é o poder que corrompe ninguém. O poder só evidencia uma corrupção que já está no coração da pessoa. A corrupção, diz a Escritura, ela vem de dentro do coração do homem. É das tentações, dos desejos da sua alma. Então, tem muita gente que se mantém ético no poder. Então, não é o poder que corrompe. E nós vamos ver, eu até trouxe aqui algumas informações, de quanto a gente pratica corrupção sem estar no poder. Já pararam para pensar nisso? Vamos dar uma olhada então. Em cima de pesquisas, hein? Olha quanto que acontece isso no Brasil e do nosso lado. Não dar nota fiscal é uma forma de corrupção. Sonegação é a próxima. Sonegação de imposto de renda. E a gente vê isso do nosso lado. Muitas vezes a gente está praticando. Ou a gente está sendo seduzido para isso. Não precisa ser um agente público. As pessoas normais, não é? Tentar subornar um agente público. Quebra essa aí, cara. O pneu não está tão careca assim, você vai me dar uma multa.
não é? Pô, me ajuda aí, pô, preciso chegar na viagem lá, eu preciso tirar esse documento, quanto que, né, para passar na frente aí, a fila está grande aí, da consulta, tal. A gente fica tentando levar vantagem, não quer entrar nos processos comuns. Falsificar carteira de estudante é outra coisa corriqueira no país, todo mundo quer pagar meia entrada em todo lugar. Dar ou aceitar troco errado. Eu dei o exemplo de manhã da feira. Eu vou na feira todo sábado, se eu não ficar ligeiro, os caras me devolvem menos. Entendeu? É uma forma de corrupção. Roubar assinatura de TV a cabo. Negão. Ou de streaming, porque agora é tudo com senha, né? O cara faz um pacote de Netflix, o outro faz o da Amazon Prime, aí não, eu troco a senha com você, você dá a sua para mim, eu dou a minha para você, tá tudo certo, entendeu? Aquele gatinho no poste e tal, tem anúncio de TV aí, ó, canais livre e tal, Premiere, tudo, assinatura na faixa e tal. E a gente vai ver, é corrupção, gente. Furar fila. Olha uma coisa simples, que você está querendo passar o outro para trás. Olha como o nosso coração é enganoso. Comprar produtos falsificados. Né? Pessoas investiram tempo, dinheiro, recurso para produzir algo, e você vai lá, seja uma música, seja um filme, você vai lá e não quer pagar o direito devido ao autor. Entendeu? Você quer pagar algo falsificado, você quer pagar, não quer pagar o imposto devido, assinar presença de alguém, isso aqui na faculdade é direto, né? Não, fica tranquilo que eu assino a sua aí e tal, tá tudo certo. Então, percebam como a corrupção não está necessariamente atrelada ao poder, mas à oportunidade que o seu coração está esperando para passar alguém para trás. Isso é sério, gente. Muito bem. Eu vou trazer alguns textos aqui, então, para reforçar tudo isso que a gente falou até aqui. Olha Romanos 13. Diz o seguinte, Paulo escrevendo: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, pois elas são, serva de Deus para o seu bem. É para isso que Deus coloca pessoas no comando, no governo, no poder, no seu condomínio, síndico do seu prédio. Qualquer lugar que você está de influência, Deus autorizou que você estivesse ali com este propósito: promover o bem. Se você não estiver promovendo o bem, você está em rebelião contra Deus. E você vai prestar contas a Ele. Simples assim. Em algum momento da sua vida, Deus vai falar: ô bonitão, eu te entreguei isso aqui. O que você fez com isso? Eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito o mês passado numa inauguração aqui, e me colocaram lá, eu fiquei até meio assim, mas aí, vai lá tirar uma foto com o prefeito, né? Eu falei, que eu vou fazer isso e tal. Mas aí eu percebi que era uma oportunidade de entregar uma palavra para ele. E aí eu falei assim: tudo bem, prefeito, tal, meu nome é Rogério. Não, esse aqui é o pastor da Igreja Batista do Horto, que ajuda lá com as obras sociais da comunidade e tal. Né? Tinha um interlocutor entre nós. E eu falei assim: querido, prazer te conhecer, mas quero te dar um recado. Deus te colocou aqui para algo. Você está numa posição de destaque. Então, nós, lá da comunidade, nós oramos pelas nossas autoridades. Então, nós temos orado pelo Senhor e por todos que estão no comando para que façam o bem e promovam a justiça. Tudo bem? Deus dará conta de tudo isso um dia. Aí ele falou: muito obrigado, eu preciso mesmo de orações. Foi até humilde e tal, gostei bastante. Então, percebam como as autoridades estão lá para isso. Elas prestarão contas a alguém. Por causa do Senhor, diz Pedro, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, olha para a finalidade que Deus coloca esses caras aí, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Tem muita gente fazendo o contrário. Tem muita gente fazendo o contrário, mas isso não será impune. Não pensem que Deus passa a mão na cabeça de ninguém. Quanto mais responsabilidade, aliás, nossa, como é que é aquele ditado? Me fugiu aqui.
Quanto mais oportunidade nós temos, mais responsabilidade nos será cobrado. Muito bem. Um outro texto de Paulo para Timóteo. Antes de tudo, diz Paulo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Por todos os homens. É que a gente é muito seletivo, né? Eu só vou orar pelos meus amigos, eu só vou orar pela minha família, eu só vou orar por quem eu gosto, eu só vou orar pelos meus irmãos, ou só vou orar por quem está orando por mim. Não é isso? E ele diz assim, olha, orem também pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, antes da gente sair criticando as pessoas, o governo, o sistema, o seu chefe, qualquer pessoa, orem por eles. É isso que o texto está dizendo. Antes de tudo, orem pelas pessoas, pelas situações, porque esta é a maior arma que Deus deixou em nossas mãos, queridos. Nós somos seres espirituais e nós entendemos o poder que tem uma oração no mundo espiritual. Deus está atento ao clamor dos teus filhos. Vocês lembram lá quando os israelitas estavam presos no Egito, escravos no Egito, e eles começaram a orar e a clamar a Deus, por libertação? E aí Deus tem um encontro com Moisés na sarça. Vocês lembram daquele diálogo? Deus fala assim, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu estou atento aos seus opressores. E eu desci para livrá-los. Então Deus não está inerte, queridos. Ele está atento às nossas orações. Um outro texto aqui para reforçar é Jeremias capítulo 29. Não sei se vocês lembram, mas neste momento da história, o povo de Israel era escravo, né? Estava preso na Babilônia. A terra tinha sido invadida pelos babilônicos e levaram eles cativos. E eles estavam provavelmente com muita raiva, ok? Tinham queimado as suas casas, tinham roubado seus filhos, separado famílias, acabado com tudo. Imagina na seguinte proporção. O que vocês acham que os ucranianos pensam hoje do Putin? Que invadiu lá e está bombardeando tudo. Percebe? Então, era isso que eles estavam sentindo muita raiva. Mas o profeta escreve para eles e fala assim, peraí, não é para vocês continuarem assim. E muitos estavam querendo fugir daquela situação, não vou ficar aqui e tal. Falou, não, olha, eu vou dar um conselho para vocês, diz Jeremias. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, diz o Senhor. Eu os deportei. Deus está sempre no comando da história, gente. Ele não é pego desprevenido. Não há surpresas para Deus. Ele é soberano. Orem ao Senhor em favor dela. Em favor dela quem? Da cidade e desse povo que tirou vocês da terra de vocês. Por quê? Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso é óbvio. É óbvio. Então, muitas vezes a gente quer reclamar da nossa empresa. E a empresa está numa fase difícil, e a primeira coisa que você pensa é mandar currículo. Fala, vou pular do barco antes que afunde. Não é isso? É isso que a gente quer fazer. Às vezes a gente reclama da família, né? Jovem aí, nesse momento de rebelde e tal, não vejo a hora de sair de casa, eu vou arrumar um trabalho, vou morar com os amigos, porque eu não quero ninguém me vigiando, e não sei o quê. E aí, quer vazar. Às vezes você está num bairro, o bairro está difícil, está violento, não tem iluminação, não tem segurança pública. Você fala, eu preciso mudar daqui. Então a gente está sempre querendo fugir dos cenários adversos, nunca querendo transformá-lo.
Mas Jeremias fala assim, não, não é para vocês fugirem daí. Vocês vão gerar prosperidade para a cidade. O que é isso? É influência. Eu quero que vocês trabalhem, façam o melhor, criem suas famílias aí, gerem emprego, construam negócios, sejam empreendedores. Por quê? Porque se a cidade estiver prosperando, vocês prosperam juntos. Se vocês fizerem melhorias para o seu bairro, quem será os beneficiados? Serão vocês. Se nós entrarmos lá nas reuniões do condomínio e fizermos melhorias para o condomínio, quem vai ser valorizado? O seu imóvel vai ser valorizado, você vai viver melhor, a sua família vai ter os benefícios. É isso que o texto está dizendo. Isso é fazer política, gente. Percebem? Promover o bem comum. Muito bem, esse texto aí de Edmund Burke, depois vocês façam um Google aí, vale a pena. Ele tem uma frase interessante porque ele fala assim: para o triunfo do mal, só é preciso que os bons homens não façam nada. Então esta ideia de que a gente, olha, eu não quero saber disso, nem votar eu vou, entendeu? Eu vou anular, eu vou deixar outros decidirem por mim, não faz sentido, gente. Como é que você vai reclamar depois da vida? Como é que você vai criticar o governo se você não fez o mínimo que é votar? E muitos acham que ser um bom cidadão é apenas na hora do voto. A gente tem que fiscalizar esses governos. Se eu perguntar aqui, talvez as pessoas nem lembrem em quem votaram nas últimas eleições. A gente precisa acompanhar, a gente precisa estar atento. Existem vários sites aí de transparência. A gente precisa estar olhando o que essas pessoas estão votando. A gente não pode ficar acreditando só em notícias que vêm no seu Instagram. Não pode. A gente precisa ir nas fontes corretas, porque tem muita manipulação de informação. Então os bons não podem se calar. Nós precisamos estar promovendo o bem. Nós acabamos de estudar Tiago, e Tiago fala sobre isso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então não basta só eu não fazer o mal, eu também preciso promover o bem. É para isso que Deus te colocou na terra, é para isso que Deus te colocou na sua empresa, é por isso que Deus te colocou na sua família, no seu bairro, na sua vizinhança, para promover o bem. Muito bem, esse texto de Filipenses é nítido, né? Paulo escreve lá e fala assim: façam tudo sem queixas nem discussões, irmãos, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. O plano de Deus é que a gente brilhe. Brilhe aonde? Na igreja? Aqui na igreja não precisa brilhar, querido, aqui já tem luz suficiente. Está cheio de iluminados aqui. Né? Eu vou brilhar na minha casa, porque você vai brilhar na sua casa, mas você tem que brilhar no meio de uma geração corrompida e perversa. Então Deus quer que você brilhe lá no seu departamento. Deus quer que você brilhe lá na sua empresa, lá na sua rua, com aquele vizinho que é encrenqueiro. É lá que você vai levar luz para aquela situação. Isso é fazer política, é uma política do bem. Muito bem, eu quero trazer então alguns fatos aqui de como o cristianismo caminhou com a política ao longo da história. Vocês vão se surpreender, porque a gente acha assim, a igreja não tem nada a ver com política, né? Será? Percebam como a sociedade moderna, principalmente a ocidental, foi altamente impactada pelo cristianismo. Então, no ano 315, os cristãos forçaram esta lei aí, olha, para proibir que os criminosos tivessem o rosto marcado em ferro em brasa. Sabe aqueles símbolos que as pessoas colocam no gado para marcar o boi? Eles faziam nos criminosos no rosto. Então, o cristianismo se levantou contra isso, fala, isso é demais. Né? Uma coisa é ele pagar uma pena, outra coisa é ele ser humilhado dessa forma. Os cristãos também forçaram leis contra o infanticídio no Império Romano, contra o aborto e contra o abandono de menores. Porque era uma prática, as crianças não tinham valor nenhum, gente, naquela sociedade do Império Romano. As crianças eram
simplesmente abandonadas, se tivessem um defeitinho, se não tivessem nascido do jeito que os pais queriam, simplesmente ficavam na rua para morrer. E os cristãos é que iriam resgatá-los. Existem relatos históricos disso, inclusive dos próprios imperadores romanos, dizendo que os cristãos, eles falavam contra os cristãos, eles falavam, mas uma coisa a gente tem que admitir, eles estão cuidando dos nossos pobres e das nossas crianças na rua. Percebam como o cristianismo sempre fez diferença e leis para isso. Foram os cristãos também que influenciaram para acabar com as arenas dos gladiadores. Aquilo era um espetáculo público que um homem ficava matando o outro, até sobrar um só e o povo aplaudindo. Que é um absurdo contra os valores da vida que Deus deu. Leis contra a pedofilia, contra a poligamia no século IV, a extinção de sacrifícios humanos na Irlanda entre os celtas, tudo influência de cristãos. Foram os cristãos que criaram as primeiras escolas públicas na Alemanha, que se alastraram pela Europa e chegaram a todo o mundo ocidental. Foram também os cristãos que, influenciados por um missionário batista, o Carey, que falaram contra esse ritual do hinduísmo que tinha na Índia até 1829, quando um homem morria, eles queimavam a viúva juntos, porque fazia parte do ritual deles. Então, os cristãos, por influência dos cristãos missionários, se levantaram e acabaram com esse ritual com leis. Tudo isso foi com leis. Você precisa estar inserido ou influenciando os agentes públicos, senão as coisas não saem. Tráfico negreiro na Inglaterra também foi eliminado com um outro cristão chamado Wilberforce. Ele estava dentro do parlamento inglês advogando esta causa e, por conta disso, acabou o tráfico negreiro e a escravidão no século XIX, né, dos negros. Segregação racial foi outra bandeira levantada por cristãos, tanto Martin Luther King quanto Nelson Mandela, nos Estados Unidos e na África do Sul, no apartheid. Então, muito antes desses movimentos aí progressistas, né, o Black Lives Matter, tal, não sei o quê, já tinha um pastor batista lá, que era o Martin Luther King, lutando para isso. Foram os cristãos que aprovaram leis que garantiram a propriedade privada ao longo da história, as liberdades individuais, os direitos humanos, que construíram os primeiros hospitais, as primeiras universidades, que desenvolveram a filantropia, a ajuda humanitária, a Cruz Vermelha, tudo influência de cristãos em agentes públicos ou no meio da legislação. Percebam como a gente não pode estar dissociado das decisões importantes da humanidade. Nós não podemos. Se nós não estivermos agindo para promover o bem, outros agentes estarão agindo para promover o mal. E nós precisamos estar aí. Agora eu preciso fazer uma ressalva. Boas leis são importantes. Elas podem influenciar a cultura, mas elas não transformam corações. O que transforma coração é o Evangelho. Apenas o Evangelho de Cristo transforma corações. Apenas as boas novas do Evangelho é que muda o destino e a vida eterna das pessoas. Leis ajudam na comunidade e na cultura humana e terrena. Tem o seu valor? Tem, mas limitado. Agora, o Evangelho, ele é muito maior do que a legislação humana, porque ele vai gerar vida e vida eterna no coração de pessoas que estão sem esperança. Muito bem, falando sobre isso então, de coração, nós vamos falar sobre índole. E agora é que eu vou precisar de segurança, porque eu vou abordar aqui alguns exemplos. Eu vou procurar não dar nomes, né? Mas os mais atentos perceberão como é que as coisas estão andando na política hoje em dia.
E eu vou trazer aqui apenas 5 princípios bíblicos que vão ajudar a gente, assim, nortear para que a gente tome as decisões no nosso voto. Lembrando que a gente precisa escolher representantes. Essas pessoas estarão lá nos representando, ok? Então, a Bíblia, então, ela vai nos ajudar nesta caminhada de escolha. O primeiro texto, aliás, o primeiro princípio que eu trago, está lá em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2. Diz o texto assim: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, ordem de Deus para nós: cuidar da criação dele. Essa é uma responsabilidade que Deus deu para a humanidade. Ele criou tudo lindo, bonito, perfeito e falou: agora está com vocês. Eu capacito vocês para que vocês cuidem daquilo que eu criei. Então, o primeiro princípio é que os nossos representantes, os nossos governantes, cuidem da criação de Deus. Isso envolve meio ambiente, isso envolve políticas que respeitem toda a situação, aonde muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui. A gente teve várias situações com mineradoras de barragens que foram estouraram e influenciaram todo o sistema ambiental na região. Acabaram com rios, né? Pescadores que viviam da pesca, morreram de fome ali, um negócio, uma desgraça. Quais foram os agentes públicos que trabalharam forte para que essas empresas fossem punidas e leis firmes para que isso não aconteça de novo? Só estou dando um exemplo para vocês entenderem que agentes públicos, e quando eu falo agentes públicos, gente, não é o presidente da República apenas, não é o governador do estado, é o judiciário, é o legislativo, é o Ministério Público, percebe? É a Polícia Federal, são todos os agentes que deveriam estar fiscalizando, olhando, são os bombeiros, todo mundo precisa estar atento para que a nossa criação seja cuidada. Então, esse desejo desenfreado de crescimento econômico para acabar com aquilo que Deus fez, não pode. Tem que ter critérios, tem que ter limites. Então, esse é o primeiro princípio. Eu comecei com esse porque esse é o mais leve, tá, gente? Vamos avançar, então. O segundo princípio que eu trago aqui também está lá em Gênesis, mas no capítulo 9. Fala assim, olha: a todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. Olha só. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Por quê? Olha o princípio. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. É por isso que nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. Porque o outro ser humano é a imagem de Deus. Olha a seriedade disso. Isso daqui envolve, e o princípio que eu trago é a garantia da vida, isso daqui envolve políticas que promovam a vida, e eu não estou falando apenas de um assunto ou de outro, porque tem políticos que sequestraram este tema e diz assim: eu defendo a vida, eu sou contra o aborto. Ótimo, isso é bom, nós também acreditamos nisso. E ninguém tem o direito de tirar uma vida, seja ele um feto em construção. Ok? Deus deu a vida e é Deus que tira. Nós acreditamos nisso. Mas não é só isso. O agente público que defende a garantia da vida, ele não está lá só para defender o contrário ao aborto. Ele também tem que olhar tudo que pode gerar morte. O que mais pode gerar morte? Uma má administração pública, por exemplo. Se você gerir mal os recursos públicos,
e desviar o dinheiro que deveria ir para os hospitais, por exemplo, para a saúde, pessoas morrerão. Se você não fizer uma boa gestão numa pandemia, por exemplo, milhares de pessoas morrerão. E eu não estou falando aqui só de um órgão, só de um regime, não estou falando aqui da esfera federal, porque todos foram influentes nesta pandemia. Governadores, o presidente, deputados, todos têm a sua parcela de culpa. Nós tivemos 11% de brasileiros que morreram no Covid em nível mundial. 11% de todas as pessoas que morreram no mundo de Covid foram brasileiros. Só que a gente só representa 3% da população. Então a conta não fecha. Então alguma coisa aconteceu errado aqui. E os agentes públicos, não importa de que esfera seja, eles têm que ser penalizados. Então, eu sou o direito à vida, eu defendo a vida, porque eu sou cristão, eu sou contra o aborto, mas e a saúde pública, e os hospitais, e as merendas na escola, e a nutrição das crianças, e os pobres morrendo na rua? Tudo isso é direito à vida. Então a gente tem que olhar tudo isso com muito critério. O terceiro princípio que eu quero trazer aqui continua lá em Gênesis. Perceba que logo no começo Deus já estabeleceu os princípios para a humanidade. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Isso daqui é uma orientação de Deus, mas Deus, é até uma proibição de Deus, né? Fala, não coma, mas Ele não impediu que a gente exercesse o nosso direito de escolha. Ele não amarrou a árvore lá, Ele não botou cadeado, grade na árvore, olha, vocês não têm a opção de comer dessa árvore. Não, a gente tinha a opção de comer da árvore. O nosso representante lá, Adão, tinha a opção. Não era para ele ter feito, mas a escolha estava com ele. Este conceito é muito caro para nós, o respeito à liberdade. Esse é um atributo comunicável de Deus. Deus nos fez assim, com direito a escolhas e à liberdade. Então, tomem muito cuidado com regimes e com ideais que pregam contra as liberdades individuais. Quem já leu o Manifesto Comunista de Karl Marx sabe do que eu estou falando. Percebam, esta é uma ideologia que não tem nada a ver com o cristianismo. E tem muitos partidos aí que têm esta ideologia no seu DNA. E se você não estudar, não prestar atenção, você vai ser enganado. Então a gente fala muitas vezes que a gente precisa de liberdade, por exemplo, para a religião. Liberdade de credo. As pessoas têm que ser livres para escolher o que elas querem servir e adorar. Mas se você for olhar esta ideologia, lá é contra a religião. Marx pregava que tanto a família quanto a religião precisavam ser destruídos, porque eles impediam que o proletariado fizesse a revolução que precisava ser feita. Então, tudo que vai contra a nossa liberdade de família, por exemplo, de educar os seus filhos na sua casa, percebe? Como muitas vezes tem uma agenda escolar voltada para a identidade de gênero e tudo, que muitas vezes não é uma liberdade, é uma imposição. É uma imposição na criança. Isso não pode acontecer. As famílias têm que ser livres para criar os seus filhos como quiserem. Inclusive, eu acho até que tem que ser livre para educar os seus filhos em casa. Não tem problema nenhum com isso, desde que passem por provas regulamentadas, mensalmente, semestralmente, anualmente, não tem problema nenhum. Então, a gente tem que promover a liberdade individual. Todo sistema que quer tolir a nossa liberdade não está alinhado com o cristianismo. Muito bem. Quarto princípio aqui, está lá em Salmos.
Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Vocês já ouviram falar disso? Pessoas que fazem injustiças em nome da lei? Acontece muito, né? Um trono, aliás, eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. É tudo invertido. É inversão de valores. Aqueles que deveriam estar inocentados são acusados. A gente está num país que daqui a pouco nós vamos ver o juiz que botou o bandido na cadeia ser preso. Daqui a pouco só falta acontecer isso. Percebam como há essa inversão de valores e a igreja tem que denunciar, queridos. Os reformadores já diziam isso. A igreja é a consciência do Estado. Nós precisamos estar alertas a tudo isso e ser uma voz profética, denunciando tudo que está errado e contra os valores de dignidade de Deus. Tudo que for de injustiça tem que ser denunciado. Olha esse texto de Deuteronômio, capítulo 17. Aqui, Deus já estava falando para Moisés, olha, vai chegar um momento em que eles vão pedir um rei. Mas este rei, falem para eles, que este rei não deverá adquirir muitos cavalos, nem acumular muita prata e nem acumular muito ouro. O seu candidato está enriquecendo na política? Os familiares deles estão ficando ricos? Os filhos, os irmãos, as ex-mulheres, as noras, os cunhados, percebem como isto é contra os ensinamentos de Deus? Então, este princípio aqui é da ética pública. Deus espera que os governantes tenham ética e governem com justiça. Se eles não estão fazendo isso, nós temos que nos posicionar. Primeiro orando por eles, como nós vimos lá. Depois fiscalizando o que eles estão fazendo. Denunciando todas as injustiças. E não votando mais, para que eles continuem no poder. Nós precisamos votar certo, gente. Isso está nas mãos do povo eleger os seus representantes. Ética pública é muito importante. Por fim, o quinto princípio que eu quero trazer, diz assim: até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. A gente vive num país que os direitos dos oprimidos só são tirados. O Brasil está precisando de um monte de reforma. Reforma fiscal, reforma administrativa e principalmente reforma política. Mas sabe qual reforma que passa? A previdenciária e a trabalhista. Sabe por quê? Porque só mexe no bolso do pobre, do trabalhador, do cidadão, que perde os seus direitos. É por isso que passa. A reforma política, que é para acabar com muitos dos benefícios, não passa, porque são eles que votam contra eles mesmos. Não votam. O texto continua: livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios, dos opressores. É para isso que nós somos chamados. Este é o quinto princípio. O seu governante, o seu candidato, ele está preocupado com justiça social. Ele está preocupado com justiça social. E justiça social, gente, não é só entregar uma cesta básica. Não é só dar um auxílio para a pessoa respirar e continuar agonizando na vida. Justiça social é você promover educação de qualidade. É isso que muda a vida das pessoas. Por que o Japão saiu de uma terra assolada na Segunda Guerra Mundial e em 50 anos se tornaram a segunda potência do mundo?
Porque eles investiram em educação, e a educação gerou tecnologia, e a tecnologia gerou riqueza e gerou crescimento econômico. Mas por que que a nossa educação pública é péssima? Porque é dessa forma que as pessoas continuam sendo enganadas, manipuladas. Percebam? Nós precisamos... Gente, eu assisti o debate do domingo passado. Eu não vi ninguém propondo realmente reformas estruturantes nas áreas importantes do país. Eu vi ali um debate de quinta série. O nível baixíssimo, inclusive dos jornalistas, perguntas péssimas. Sabe? Ninguém ali falando sobre geração de renda, sobre empreendedorismo, sobre crescimento sustentável, sobre mudança na educação. Ninguém falando sobre as coisas importantes desse país. Ficavam lá, eu falei da mulher, mas você também falou da sua mulher, porque não sei o quê, então você é mais machista do que eu. E, gente, o que era aquilo? E eu fiquei até meia-noite assistindo aquilo, para ver se ia sair alguma coisa boa, mas não saía nada. E os jornalistas, em vez de propor propostas de crescimento, ficavam ali botando fogo nas inimizades. Então, infelizmente é tudo isso. Então nós vimos aqui 5 princípios que nos ajudam a nortear as nossas decisões agora, gente. Importantíssimo. Cuidado com a criação, direito à vida, respeito à liberdade, justiça social e ética. E essa ética, gente, a gente tem que pensar, porque a gente é muito seletista. A gente acha que só o candidato do outro lado, só a corrupção dele é que vale. A do meu candidato eu finjo que não está acontecendo. Percebam. Gente, corrupção a gente viu aí, está nas mínimas coisas. Não é só porque um candidato desviou bilhões de estatais, que a gente sabe, que o outro lado que está ali pegando o dinheiro do funcionário, comprando o imóvel em dinheiro vivo, para o banco não rastrear, para o imposto de renda, é tudo corrupção, gente. É tudo corrupção. Então, diante de tudo isso posto, eu chego nessa conclusão. Não há nenhum representante que defenda todos os valores bíblicos. Não há. As pessoas querem pintar que há. Não, este é o Salvador da pátria. Este é o Messias que nós estamos esperando. Este é o representante de Deus, porque ele se batizou lá no Rio Jordão. Este daqui é aquele que Deus enviou. Gente, não existe isso. Sabe por quê? Porque o Evangelho é muito maior do que partido, do que político, do que ideologia humana. Ninguém, nada, nenhum pensamento humano consegue abraçar o Evangelho. Sabe por quê? Porque toda ideologia, toda política é uma tentativa humana de salvar a humanidade. E os humanos são falhos. Agora, a investida de salvação que realmente é eficaz é a divina. E esta está apresentada apenas no Evangelho de Cristo. Então ninguém representa Deus aqui, gente. Não caiam nessa cilada, isso é propaganda eleitoral. Ninguém representa Deus. Não é a briga do bem contra o mal. O meu candidato é do bem, o outro é do mal, é o inimigo. Não existe isso. Existem candidatos que estão mais aderentes às pautas cristãs e outros que estão menos aderentes. É isso. É simplesmente isso. Não entre nessa história de guerra espiritual. Eu recebo isso todo dia no meu WhatsApp, gente. Eu não aguento mais. Agora, dito tudo isso, nós precisamos sair daqui com esperança. E a esperança está no nosso candidato ideal. Quero já chamar o pessoal do louvor aqui, porque o nosso representante já está posto, gente. Ainda que os homens tentem aí, para lá e para cá, ninguém chega aos pés nem à sombra deste homem. Eu quero trazer 2 textos aqui para a gente acabar.
primeiro texto diz assim: assim como por meio da desobediência de um só homem, que é Adão, muitos foram feitos pecadores. Todos nós. Olha a importância da representatividade. Adão estava nos representando no jardim do Éden, e ele falhou. Por isso todos nós falhamos com ele. Ah, mas se eu estivesse lá eu faria diferente. Não faria não, você faria igual. Porque ali era uma representação do ser humano. Então, ali estava a representação. Agora, a história não acaba aí. Assim também, por meio da obediência de um único homem, que é Jesus, que obedeceu o Pai, desceu, saiu do trono e veio aqui pagar o nosso preço de condenação e morrer no meu lugar e no seu, por causa da obediência dele. Muitos homens serão feitos justos. Quem? Todos os que crerem nele. Último texto. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Tem muita gente que pensa assim: ah, se o partido tal voltar, o Brasil vai acabar, vai ser uma ruína, eu vou mudar daqui. Queridos, Cristo está no comando. Ele mantém tudo em harmonia. É Ele que governa sobre todos os governantes. A igreja do Senhor é indestrutível. Nada e nem ninguém pode contra os filhos de Deus. Nós estamos selados e guardados no Espírito. Nós estamos seguros no colo do Pai. Não importa quem ganha a eleição, não importa que partido que entre, azul, vermelho, verde, nada abala a igreja do Senhor, porque as portas do inferno não prevalecem contra nós. Você tem que saber disso, meu querido, porque senão você entra na pilha, e você fica: ai meu Deus, o que será de nós? Ai meu Deus, se o governador tal entrar, ai se aquele deputado aprovar aquela lei, o que será dos meus filhos? Gente, nós estamos seguros em Deus, os nossos filhos estão protegidos por Ele. Não caiam nessa cilada. Não são os homens que governam as nossas vidas. E o texto continua: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Ele é o perfeito. Toda a plenitude está em Cristo. Nele não há falha, não há corrupção, não há roubalheira, não há nada que acabe com a ética, com o caráter, com a moral, com os valores, com os princípios que Cristo tem e estabeleceu sobre a sua igreja e sobre os seus filhos. Amém? Você já apertou essa tecla, querido? Você já apertou essa tecla e confirmou? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Converse com Deus. Talvez seja esse o momento de você colocar este candidato ideal como o Senhor da sua vida, como o governante da sua história. Fale com Ele agora, Ele está te ouvindo. Jesus nos deu conexão direta com o Pai. Nós não precisamos de intermediários nem de tradutores. É o Espírito de Deus que nos leva. Senhor, abençoe a tua igreja, Pai.
Dá sabedoria ao teu povo, Senhor, para que a gente faça boas escolhas, que a gente seja sábio. Deus, prepara, Senhor, bons candidatos. Nós não podemos ficar reféns só de um ou só de outro. Nós precisamos ter boas escolhas, Senhor. Oh Deus, que os teus filhos também queiram ingressar, Senhor, na carreira política. Desperta, Senhor, os teus filhos para serem agentes do bem no meio daquele ambiente tão hostil. É necessário que os teus filhos, Senhor, estejam na linha de frente, tomando as decisões importantes para a sociedade. Nós precisamos influenciar, tanto nas decisões e principalmente com o avanço do Evangelho. Eis-nos aqui, Pai, nos ajuda a fazermos essa política do bem, em prol da comunidade, do próximo, do vizinho, do amigo, do colega. Se tiver alguém aqui, Senhor, que ainda não entregou a sua vida, que o Senhor toque agora no coração dele. Que todos saiam daqui cientes de que é o Senhor que governa as nossas vidas. Se tiver alguém aqui que quer tomar essa decisão hoje, de entregar a sua vida para este candidato ideal, perfeito, fala: Senhor, toma conta da minha vida, governa as minhas decisões, as minhas emoções. Senhor, eu preciso do Senhor, governando, sendo o Senhor e Salvador da minha vida. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Converse com Deus, se abra para Ele e deixe que o Espírito Santo do Senhor te mova e te conduza, para que a gente possa ser luzes no meio deste mundo corrupto, agentes influenciadores do bem, em nome de Jesus.